4 de fevereiro de 1961. A procura de mais terras para a agricultura e de mais ouro e prata para gerir riquezas levou os europeus a virem à África por mar procurar esses preciosos produtos. Foi o início da expansão marítima europeia. 1441. O tráfico de escravos teve o seu início na costa ocidental de África pelo navegador português Antão Gonçalves. Os portugueses decidiram navegar pelo Oceano Atlântico à procura de produtos preciosos em direção à Índia. O capitão Diogo Cão foi o chefe dos marinheiros portugueses que chegaram pela primeira vez ao Reino do Congo em 1482. Escravatura já havia há muitos anos. Agora, a empresa escravocrata de fazer de um negócio a reunião de mão de obra para exportar massivamente para outro continente, para aí serem a energia produtiva, ao fim e ao cabo isto era um problema de energia, agora é o petróleo, não é? Mas naquela altura a energia era uma energia humana, e então foi a tragédia que ainda hoje a África sofre os efeitos da escravatura, dos milhões de negros que foram exportados para a América Latina, e que não eram só o facto de serem milhões, é que eram milhões na sua juventude. Portanto, era quando tinham a idade, o poder produtivo, mas também o poder reprodutivo. E, portanto, problemas demográficos com que a África se confrontou até aos finais do século XX foram ainda em grande parte consequência da descolonização, da escravatura. Isto é, durante séculos em que em todo o mundo os continentes e as raças aumentavam demograficamente, a África diminuiu. Isso foi um preço terrível que a África pagou. Só foi possível também a captura de tantos escravos porque houve conivência das próprias autoridades locais. Isto não podemos camutear. Para tirarem tantos escravos do nosso território, é que temos que admitir que houve reis cobardes, autoridades locais cobardes, familiares cobardes, que venderam os seus familiares. Eram vendidos em consonância com as idades, com a complexão física. Por exemplo, havia o escravo que era a peça da Índia. Esse escravo era o escravo de 18 a 25 anos, bem constituído fisicamente. Esse escravo, por exemplo, podia ser trocado por 3 escravos rapazes, por 3 de 15 anos. Estes escravos podia ser, que era o padrão, a peça da Índia, podia ser trocada, por exemplo, por 2 mulheres e um homem de 40 anos, já maduro, assim sucessivamente. Clandestinas das organizações políticas MINA, MIA, PLUA e UPA e as revoltas de 1961, as autoridades coloniais reforçam o poder policial e a segurança interna, iniciando-se deste modo um período de repressão que conduziu à detenção, julgamento e deportação de grande número dos mais influentes nacionalistas. Esse Lontrão era um indivíduo que com cerca de 1,90 m. Forte, pá, o indivíduo tinha passado na guerra não sei de onde, pá,
tem uma mancha aqui, uma cicatriz na cabeça de uma bala que ele tinha passado não sei onde, que ela até fazia gala de mostrar, estás a ver isto aqui? Isto é a minha vida, está a ver isto aqui? Eu não me quero lembrar deste cavalheiro, pá. É que já é violento, um autêntico carniceiro, pá. Destaca-se a figura do médico António Agostinho Neto, preso e deportado por 2 vezes e eleito à presidência de honra do MPLA. Insere-se também neste confronto aquele que ficou conhecido como Processo dos 50, tornado célebre quer pelo número de patriotas nele envolvido, quer pelo caráter de atropelamento das mais elementares regras de justiça que caracterizam a repressão colonial. O assimilado era aquele homem que era preciso ter cultura igual ou parecida dos portugueses para ter direito ao emprego, para o filho poder ir para a escola, poder ir para a escola. Então, precisava de saber falar português, precisava de comer na mesa, não come com a mão, iam espreitar na casa dele se ele está dormindo na cama, se está dormindo no luando. E então é que lhe davam a condição de ter um bilhete de identidade. O último escalão, como é que eles fizeram? Separaram brancos de primeira, que eram os de Portugal, os brancos de segunda que tinham nascido aqui, os mestiços, os assimilados e depois os indígenas. Estes é que pagavam o preço todo. Eles não tinham pena de nada, não respeitavam o homem, nem o seu corpo, nem a sua alma. O homem africano, o homem angolano, era um meio de produção, era um meio de ganhar dinheiro para eles. A sua alma também não valia. Não respeitavam nem a sua religião, nem a sua cultura, nem a sua dança, nem o seu canto. Era um objeto completamente. Foram eles, depois da Segunda Guerra Mundial, que entenderam que os povos não podiam viver oprimidos, que tinham que ser livres. E então fundou-se a Organização das Nações Unidas. E na Organização das Nações Unidas determinou-se que todos os povos que não tinham governo próprio tinham direito à sua autodeterminação e independência. Mas Portugal não queria seguir, porque respondia lá que ele não tinha colónias, que só tinha províncias ultramarinas, que as suas províncias ultramarinas eram tão iguais à província do Minho, do Algarve e de Trás-os-Montes lá em Portugal. Que nenhum de nós queria deixar de ser português, que nós todos éramos portugueses, que só falávamos português e só queríamos os hábitos portugueses. Estava a trabalhar, portanto, no hospital, nos leprosos, na área infecto-contagiosos. Quando me foram chamar ou não, apareceu um grupo de cavalheiros que perguntaram se eu era o senhor Vasco Contreiras. Eu afirmei, sim, e eles então disseram, então faz favor, acompanha-nos. Eu tive que acompanhá-los. Reconheci que era a PIDE, porque outra coisa já não esperava. A Mendes Carvalho já estava preso, eu teria que seguir logo em seguida. Portugueses fizeram tenda pombalina na terra deles e vieram cá e convencidos também faziam a mesma coisa. Nós demos as voltas a esta gente para dizer, nós queremos a independência de Angola, vamos trabalhar para isso, ainda que morramos. Eu tive um advogado chamado Dr. Saias, que quando viu que as coisas nós dissemos, nós estamos a falar
Nós queremos a independência imediata, total e imediata. Todos os advogados saíram. Meu advogado abandonou-me. Camarada juiz, peço favor que esses dizeres, eu mandei fazer uma coisa... Sejam retirados dos autos? Sejam retirados dos autos, não. Não fui eu quem fiz. Não fui eu quem fiz. Foi ele mesmo. Eu bem lhe disse. E coisa e tal. Ora, eu nunca vi um advogado acusar um cliente num tribunal. Nunca. Ali a cortesia do julgamento estava deturpada. A única advogada que bateu ferro com seu silêncio é a doutora Medina. Como advogada, lutei até ao Supremo Tribunal de Justiça para que o processo não fosse desafeto ao Tribunal Comum e que não fosse entregue a um Tribunal Militar. Recorri e tornei a recorrer, tive a ajuda de colegas meus em Portugal, que me acompanharam os recursos no Supremo Tribunal de Justiça, e perdi. Quer dizer, entenderam, foram buscar uma legislação perfeitamente ultrapassada e toda ela cheia de ratos e ratoeiras e não sei o quê, para dizer que era o Tribunal Militar. Já prevíamos que a primeira fase seria a luta política e seguros que os portugueses não iam ceder. Uma vez que não encontrássemos outra alternativa, teríamos que seguir a luta armada. 4 de janeiro de 1961. A sublevação de 4 de janeiro de 1961 na Baixa de Cassange foi protagonizada por agitação dos sobas, saturados até os cabelos. Mobilizaram-se todos os subetas da Baixa, todos os chefes de senzala e, juntamente com a população, passaram mesmo a desobediência total. Camponeses e trabalhadores assalariados, incorporados forçosamente dentro do sistema da máquina de engrenagem de exploração do capital monopolista colonial, representada pela concessionária exclusiva de todas as plantações de algodão em Malange, denominada Cotonang. Abandonaram-se as plantações de algodão pura e simplesmente, e não querendo obedecer aos aspirantes, chefes de posto e administradores, abandonaram as residências, senzalas inteiras, prometendo não voltar a pagar impostos a que estavam submetidos, fazia lembrar, em pleno século XX, as reformas antigas da escravatura que se sujeitaram os seus ancestrais. Disseram basta, não vos queremos mais, tomem lá os vossos impostos. 1960, na Câmara dos Comuns em Londres, o MPLA tomou a decisão de passar à ação direta. Na madrugada de 4 de fevereiro de 1961, grupos de angolanos nacionalistas, munidos de katanas, invadiram a cadeia de São Paulo e a casa de reclusão, para libertar companheiros detidos pela polícia política do colonialismo português, acusados de atividades subversivas e terrorismo por lutarem contra as péssimas condições de vida da população. O início da nossa luta foi na base da miséria que vivíamos. Não tínhamos meios suficientes e nós
na nossa miséria, com a ordem do guia imortal da Revolução Angolana, começamos a luta com as katanas. Não fomos racistas, fomos iniciador por conhecer que o nosso país vivia na escravatura cerca de 500 anos. O regime desencadeou uma repressão brutal e indiscriminada contra os angolanos, mas isso apenas aumentou a revolta popular, marcando o rompimento definitivo com o Estado colonizador português, e a data passou para a história. Foi a recusa pelo regime colonial português das propostas pacíficas que lhe haviam sido apresentadas, tendo em vista a independência de Angola, e constitui a chama que guiou a marcha da Revolução Popular pela libertação do povo martirizado até 11 de novembro de 1975. A mulher angolana só tinha nome de Maria. Não tinha nome da Eva, não tinha nome de Gonga, não tinha outro nome. Só tratava de Maria. E nós sofremos por causa disso. Ao chegarmos a este dia histórico, o nosso guia imortal da Revolução Angolana, camarada presidente Dr. António Agostinho Neto, ensinou-nos dizer que em Angola a exploração do homem pelo homem tem de acabar. Assim, em 10 de dezembro, isto para recuarmos um bocadinho no tempo e no espaço, em 10 de dezembro, dizia, de 1956, com a fundação do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, podemos dizer que fora proclamado o início de uma luta na clandestinidade. E, na sequência dessa atividade de clandestinidade, em 1959 ainda, surge o processo conhecido por 50, processo dos 50. Quando esses camaradas caíram nas mãos dos carrascos da PIDE, da GS, e julgados em tribunal de fascistas e aplicados penas maiores, a clandestinidade, ou seja, a luta na clandestinidade, continuou. O nosso povo e os companheiros que foram presos estavam, portanto, a desenvolver toda uma atividade, todo um trabalho para a liberdade, para a independência do nosso país. Devido à escravatura que o nosso país vinha sofrendo há quase já 500 anos. E, efetivamente, também para quebrar a noite colonial que vinha, portanto, arrastando o nosso país. Posteriormente, em junho de 1960, mais um grupo de companheiros que também estavam organizados na clandestinidade, em número de 36, entraram nas cadeias dos carrascos da PIDE e da GS. Nós, quando verificamos de que, de facto, em Angola havia já uma situação revolucionária e porque as prisões se abarrotavam cada vez mais, achamos nessa altura, achamos por bem aproveitar essa tal situação revolucionária por forma a que pudéssemos nos unir. Foram então foi feito todo um trabalho que se resumiu em fazer um grupo
em formar um grupo formado por um número de 3.123 homens. Como havia muitas células com os respectivos dirigentes, quer dizer que havia muitas células que eram dirigidas pelos seus coordenadores, digamos assim, em vez que eram responsáveis por esses grupos, tivemos que fazer determinadas escolhas dos dirigentes da seguinte forma. O camarada Paiva Domingos da Silva era o chefe máximo, era designado como o chefe máximo de todos os grupos que iriam aparecer. O camarada Raul Dayão era o chefe adjunto. O camarada Francisco Imperial Santana era o conhecido logístico, então tinha como responsabilidade a logística. O camarada Bento Antônio, chefe do grupo, chefe de um dos grupos. João Nunes de Carvalho, chefe do grupo. Domingos Manel, tesoureiro e conselheiro também. Francisco Sotomayor, Antônio Francisco também eram chefes de grupos. Portanto, o Antônio Francisco, ressalva aqui, era secretário. Adão Mateus, também chefe do grupo. E nós tínhamos a camarada Engrácia Francisco Cabenha como designada rainha da toda a atividade que iríamos desenvolver. Tínhamos uma casa que se situava na estação dos Moceques, atrás da estação dos Moceques, onde atualmente se encontra uma pedra para assinalar as nossas atividades do 4 de fevereiro. Quanto aos exercícios que este grupo de 3.123 homens, nós poderemos dizer que, para além de manejos com katanas, manejos com pedras e cacetes, tínhamos como, digamos assim, instrumentos principais, estes já designados. E como fardamento, tínhamos apenas as roupas pretas e o gorro. Ainda dentro dos exercícios, podemos destacar o exercício de corrida que se fazia por forma a habilitar, digamos assim, os grupos que estavam sendo preparados para a futura ação que se avizinhava. Então, fazíamos corridas, marchávamos a grandes distâncias e, verificados depois de algum tempo já fazendo esse exercício, verificamos de que o sítio onde estávamos, isto porque estávamos já isolados, tinha sido descoberto. Portanto, o sítio acima referido, atrás dos Moceques, tinha sido descoberto e entendemos por bem mudar e fomos para perto de Cacoaco, numa grande mata que fora conhecida, e pensamos que hoje ainda é conhecido por Pedreira, o nome de Pedreira, onde permanecemos até ao dia 27 de janeiro de 1961. Recebemos depois uma ordem para iniciar a luta armada no dia 4 de fevereiro de 61. Isto depois de algum tempo de exercício
em primeiro lugar, vindo já atrás da estação dos Mossegues e posteriormente na Pedreira. Nós sempre recebíamos cartas clandestinas que vinham com o nome do camarada Dr. Antônio Agostinho Neto. Queremos ser aqui, de facto, queremos ressaltar aqui de que, na altura, nós não sabíamos bem localizar a proveniência, digamos assim, das cartas. Há que se referir de que era todo um trabalho ainda na clandestinidade. O que é certo, nós recebíamos das mãos do falecido Fabião Pascoal Salvador. Este era natural de Anduri. Este foi morto pelos fascistas e carrascos da PIDE da GS, e quando, no dia 2 de fevereiro de 1961, estávamos procurando saber se podíamos atacar ou não, os responsáveis tinham achado que dever-se-ia alterar a data para o 22 do mesmo mês. E depois surgiu, nessa altura, o camarada Domingos Manel, que nos transmitiu a ordem proveniente do camarada Dr. Antônio Agostinho Neto. Na altura nós era mais conhecido por Mulaula, que depois nos transmitiu a orientação segundo a qual deveria se proceder o ataque precisamente nesse dia. Pois, com a nossa admiração, apareceu o camarada Salvador também e pergunta como estava de fato a desenvolver toda a atividade, como estava a andar o trabalho. Como nós tivéssemos de facto não uma certa desconfiança, digamos assim, porque na clandestinidade todos nós desconfiávamos, não era prontamente que poderíamos efetivamente receber qualquer mensageiro. Essa desconfiança fez com que aqueles camaradas que o conhecíamos teve de, em primeiro lugar, interpelá-lo, ser efetivamente interrogado, e só mais tarde é que o camarada Paiva Domingos da Silva permite o seu acesso para para efetivamente conversar com o mesmo. Ele depois transmite-nos dizendo: apenas hoje sou portador de um recado do Cônego das Neves, que dizia o seguinte: sem falta alguma, hoje mesmo têm que se mobilizarem e fazer o assalto às cadeias, porque eu recebi também esta ordem, e se houver falhas desta vez, jamais poderão iniciar, jamais poderemos dar início à luta por causa dos compatriotas colaboradores da PIDE. Isto porque também a Pedreira estava já descoberto, quer dizer que o governo fascista português tinha já informações desse mesmo local. Portanto, recebemos exatamente as instruções e tentamos, portanto, mobilizarmos para o avanço. Abraçamos a recomendação do Cônego das Neves e concluímos que
seria efetivamente no dia 4 de fevereiro que se procederia o ataque às cadeias onde se encontravam os nossos companheiros que lutavam para libertar o nosso país, e não só, como outros locais de grande vulto político naquela altura nas mãos do governo português. Mas como não tínhamos muitas casas onde podíamos proceder reuniões, mudamos imediatamente, depois desta ordem, para o outro sítio, que era em casa do Raul Deião e do Francisco Imperial Santana. Depois mandamos reunir todos os militares no quintal, portanto, da casa do camarada Francisco Imperial Santana, onde utilizamos as seguintes palavras através do camarada Paiva Domingos da Silva, como comandante na altura e chefe máximo do grupo acima citado. E as palavras foram as seguintes: companheiros, filhos de Angola, hoje, dia 3, então neste momento estávamos no dia 3 de fevereiro de 1961. Hoje, dia 3, temos que trocar as nossas vidas por uma vida livre. Quem tiver medo da luta, será melhor retirar-se, porque hoje será, de facto, o dia da morte ou da vida. Será morrer ou viver. E todos, em uníssono, em face dessa pergunta, gritaram bem alto: sim, nós aceitamos e podemos fazer a distribuição dos instrumentos que estiver ao nosso alcance para ataque às cadeias onde se encontram os nossos companheiros, os nossos líderes que lutam para a independência de Angola. Foram, portanto, assim, em grupos de 30, divididos para os seguintes locais: Casa de Reclusão, portanto, 30 homens; Sétima Esquadra, 30 homens; São Paulo, 30 homens; Campo de Aviação, 30 homens; Companhia Indígena, e que hoje é o lugar conhecido por este R20, 30 homens; nos Correios, 30 homens; no Palácio do Governador-Geral, naquela altura, também 30 homens; e tínhamos ainda 30 homens para vigilância, 10 homens que haviam ficado de guarda à casa principal, onde se encontra a pedra comemorativa, portanto, atrás da estação dos Museques. E foi dada uma katana a cada um gorro também, um calção preto e uma camisola preta para completar-se a farda de cada combatente. Depois da distribuição, partimos por volta da meia-noite, e quando chegamos primeiro, tivemos de rebentar um foguete e chamar, digamos assim, há alguns nomes, e aqui há uma certa explicação. Foi um primeiro ensaio que nós fizemos. Tentamos, portanto, fazer esse ensaio contra um carro que passava. Nós fizemos uns insultos ao inimigo, esperando que ele reagisse. E daí
para, de facto, nós podemos fazer o avanço. Bom, felizmente, nessa altura não houve incidente nesse local. Depois deste ato, portanto, os grupos avançaram justamente para os lugares já acima citados. Às 8 horas da manhã, isso já no dia 4 de fevereiro, a ação tinha sido, de facto, já consumado. O camarada Paiva Domingos da Silva e o camarada Neves Bandinha, Pascoal Fialho, verificamos os mortos, quer dizer, houve um trabalho de reconhecimento para a verificação dos mortos. Da nossa parte, achou-se que eram 2 responsáveis que haviam tombado, 1 militar e 35 feridos da parte do inimigo. Tínhamos registrado 109 mortos. Este número foi o que, de facto, apresentado, digamos assim, mas nós temos exatamente o conhecimento que o número fora maior. Bom, a nossa atividade, podemos assim dizer que não terminou com a ação do 4 de fevereiro. Nós não paramos de nos organizar e, de novo, fizemos uma nova tentativa, um novo ataque no dia 11 do mesmo mês, que infelizmente levou à morte de muito mais militares do nosso lado. Outros foram para as matas, receando já da atividade da PIDE e de toda a máquina do governo português, que viria posteriormente perseguir a todos os elementos que haviam participado, quer no dia 4 de fevereiro, na quarta esquadra, quer no campo de aviação, quer em todos os lugares já citados, assim como os companheiros que no dia 11 de fevereiro também haviam justamente atacado também a cadeia de São Paulo. Portanto, aqueles que de facto ficaram ilesos, receando já a perseguição da PIDE, alguns tiveram que efetivamente abandonar a cidade de Luanda. Proclamada a independência nacional. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola.